Ora, sexta-feira, dia 1 de julho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos muita coisa para falar hoje. Temos de começar por Morita. O Sporting oficializou a contratação do jogador nipónico, deixa então o Santa Clara assinar até 2026, cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O negócio terá rondado os 3,8 milhões de euros, o jogador que deixa então o Santa Clara ao final de 2 temporadas. Na temporada passada, uma boa época do Morita, 38 jogos, 2 golos e 1 assistência. Ainda dentro do Sporting, mais 2 coisinhas. Primeiro, Nottingham Forest quer Islam Slimani, é um jogador que, como sabemos, está fora das opções de Ruben Amorim, depois do que se passou, que não sabemos ao certo, mas depois do que se passou no ano passado, e portanto está a tentar encontrar carreira, a tentar clube para prosseguir a sua carreira. O Nottingham Forest quer atacar o regresso à Premier League e quer Islam Slimani, um jogador que até tem experiência já de Premier League, ainda que não com grande sucesso no Leicester e no Newcastle. Ainda no Sporting, dizer que o Estoril anunciou ontem à noite a contratação do Gonçalo Esteves, emprestado pelos Leões. O lateral direito chega então por empréstimo sem opção de compra. E por falar em Estoril, vamos manter aqui no Estoril porque o Estoril não tem treinador. Bruno Pinheiro rescindiu o contrato com a equipa do Estoril. Já se vinha falando algumas vezes de alguma insatisfação do Bruno Pinheiro com a direção do Estoril, devido ao mercado, devido também ao investimento, e portanto o treinador preferiu sair da equipa e o Estoril terá naturalmente de investir. Recorde-se que o Bruno Pinheiro até esteve muito perto de sair do Estoril a meio da época passada, na altura para o Braga, mas depois o Carvalhal acabou por não sair e o Bruno Pinheiro acabou por ficar. Depois ainda se falou para o Fenerbahçe, a coisa também não se concretizou. Agora, para já, não tem clube e o Estoril não tem treinador. Agora, e como ontem já prevíamos, último episódio da novela Vitinha. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que... Ora, o médio foi oficializado ontem à noite como o novo reforço do Paris Saint-Germain. O clube francês paga 41 milhões e meio de euros pelo internacional português. O Foco do Porto depois também esclareceu que vão ter de pagar 4 milhões em intermediações, normal. E o jogador é então reforço do Paris Saint-Germain, onde vai jogar com o Danilo e com o Nuno Mendes. Uma época incrível do Vitinho ao serviço do Futebol do Porto, 47 jogos, 4 golos, 4 assistências. Quem também deixou o Futebol do Porto foi o Chancel Mbemba. Ontem o próprio Central, nas suas redes sociais, oficializou a sua ida embora no seu final de contrato. O jogador congolês, se não estou em erro, acho que ele é mesmo congolês. Exatamente, o internacional congolês oficializou a sua saída. Ainda não sabe para onde é que vai, mas neste momento é um jogador livre. Provavelmente nos próximos dias encontrará o seu próximo clube. É um jogador que esteve vários anos no Porto. Ele chegou em 2018-2019 vindo do Newcastle e depois, na época seguinte, 19-20, assumiu-se como uma peça fundamental na equipa dos Dragões. 42 jogos, 43 jogos na época passada, 47 jogos. No Benfica, 2 saídas. O internacional sub-21 português Jota é reforço do Celtic, já tínhamos também falado dessa mais do que possibilidade. O clube escocês contratou então o jogador, 7,5 milhões de euros, 70% do passe era a opção de compra do Jota com o Celtic e, portanto, está oficializado. O jogador é reforço para as próximas 5 temporadas na equipa escocesa. Fez uma grande época o Jota no Celtic, só para terem noção dos números: 40 jogos, 13 golos e 14 assistências para este extremo. Foi importantíssimo na conquista do campeonato e da taça da Liga por parte do Celtic. Outro jogador que também não vai continuar no Benfica, também já tínhamos falado disto, Miles Vilar, terminou o contrato com os encarnados, já está em Roma e provavelmente nos próximos momentos, dias, horas, será oficializado como reforço da equipa de José Mourinho. Aos 22 anos, é um guarda-redes que chegou como uma grande expectativa, nunca se conseguiu impor e agora vai sair do Benfica a custo zero, sem uma passagem memorável. Fez apenas 9 jogos na primeira época, depois 11 jogos na segunda, 1 jogo na terceira, 2 jogos na quarta. E na época passada nem sequer atuou pela equipa principal dos encarnados. Está então
fechada esta porta para o Niles Vilar no Benfica. Quem também está de saída do futebol português é o Falaia Sacco, vai deixar Guimarães, vai ser reforço, aliás vai continuar em França, neste caso no Montpellier. O jogador já fez exames médicos, ao que o jornal Record avança, será um empréstimo de 1 ano com uma opção de compra obrigatória de 2 milhões de euros. É um jogador que, desde que chegou a Guimarães, há muito tempo, quando entrou na equipa principal, passou sempre a ser titular. Falamos em 18-19, sempre a jogar acima dos 30. No ano passado foi emprestado em janeiro ao Saint-Étienne. O Saint-Étienne depois não ficou com ele, mas vai continuar em França, no Montpellier. Ainda em Portugal, dizer que o Santa Clara vai garantir um reforço. Falamos de Anderson Correia, um extremo, direita ou esquerda, que pertence a uma equipa búlgara, mas que vai rescindir esse seu contrato. No ano passado esteve emprestado ao futebol espanhol e ao Fuenlabrada. Agora vai ser reforço do Santa Clara até 2025. Não conhecemos este jogador, vamos ver o que é que ele vai trazer. Quem já deixou Portugal foi o Abel Camará, deixou a Belenenses SAD e assinou pelo um clube da Indonésia, o Arema FC. Curiosamente, treinador português Eduardo Almeida é então reforço deste clube. É um jogador que tem já algumas experiências no futebol estrangeiro, já passou pela Turquia, já passou também pelo Cazaquistão, pela Itália, pelo Chipre, pela Arábia Saudita, pela Roménia, já jogou em muitos clubes no futebol português e agora vai então jogar aos 32 anos no futebol da Indonésia. Lá por fora, começamos com o Richarlison, não é? Tem que ser, o internacional brasileiro foi oficializado como reforço do Tottenham. São os tais, os tais 57 milhões de euros por este antigo jogador do Everton. Assina até 2027. Grande reforço para a equipa do Tottenham no ano passado. 34 jogos, 11 golos, 5 assistências. No futebol francês, o Marselha anunciou na sexta-feira a rescisão de contrato de Jorge Sampaoli. O treinador pediu para sair e saiu mesmo. Aparentemente o treinador estava insatisfeito com a falta de investimento por parte do clube, que no ano passado terminou o campeonato no segundo lugar e portanto está na Liga dos Campeões para o próximo ano, mas não será com Sampaoli, o treinador que tinha chegado a meio da época de 2021, se eu estou em fevereiro, se bem me recordo, fez depois a época toda 21-22, já tinha feito aquela reta final de 2021, faz a 21-22 toda, fez uma excelente época, mas não vai continuar para a Liga dos Campeões. Dizer que ontem falámos disto, agora é oficial, Tolisso é reforço do Lyon. Falamos de uma transferência a custo zero, depois do jogador ter terminado contrato com o Bayern de Munique. Ainda no mercado internacional, dizer que Paulo Fonseca tem mais um reforço. Falamos de Jonas Martin, é um médio centro que representava o Rennes, agora é reforço do Lyon. Não temos grandes informações sobre valores, mas pronto, é reforço de Paulo Fonseca no Lille. Temos ainda que falar do Manchester City, que garantiu uma contratação de um guarda-redes, Ortega Moreno, alemão, chega do Arminia de Bielefeld a custo zero, provavelmente vai ser segunda ou terceira opção na equipa do City. Naturalmente o Ederson é dono e senhor do lugar. Ainda assim um guarda-redes que fez boas épocas no Arminia Bielefeld. E para fechar, havia aqui mais qualquer coisinha? Não, é mesmo isto. Estamos então conversados. Voltaremos, em princípio, amanhã, no que diz respeito ao mercado. Isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.